Mas se o salário do Presidente da República for o limite, Helena Matos, o Estado vai ou não vai ter mais dificuldade em contratar aqueles que de facto precisa? Esta é a questão que se vai colocando. Sim, é uma questão que se vai colocando e talvez possamos começar mesmo por aquilo que são os salários do Presidente da República, do Primeiro-Ministro. Portanto, o Presidente da República oferece em Portugal 9.833 euros por mês. Brutos? Isto é sempre brutos, não é? O Presidente da Assembleia da República, 8.849 euros mensais e o Primeiro-Ministro, 8.296 euros mensais. É claro que nesta matéria, quer dizer, não é preciso olhar com muita atenção para estes valores. Os ministros, por exemplo, ganham 7.190 euros mensais, os secretários de Estado 6.391. É claro que não temos de ter o modelo de Singapura, não é, que optou há muitos anos por pagar muitíssimo bem aos seus detentores de cargos políticos, isto acompanhado também de medidas muito severas para aqueles que eventualmente se deixassem corromper, mas entre o modelo de Singapura e o modelo português, o muito austero modelo português, existe depois uma grande variação por esse mundo fora. Nós temos de perceber que a remuneração média bruta das empresas, por exemplo, estão muito, muito acima disto. Podemos chegar a valores de 90 mil euros mensais ou mais, ou um bocadinho menos também. E portanto, estamos aqui, a grande questão é não tanto quanto é que ganham os detentores de cargos políticos em Portugal, mas sobretudo durante quanto tempo mais é que alguns deles, sobretudo aqueles que nos interessam pelas suas capacidades e competências, vão continuar a achar que vale a pena darem-se ao trabalho. Então, vamos ver, tudo isto foi suscitado pelo caso Hélder Rosalino, podemos chamar-lhe assim. Como sempre acontece nestas coisas no Natal, o Natal é um período que os nossos políticos, os nossos detentores de cargos políticos, nomeadamente de governo, deviam passar a olhar com muito mais atenção. Pensemos sempre como é que começou o caso TAP, foi exatamente num Natal, aquilo que até já tinha sido notícia, não é? Que era os valores de indenização pagos a Alexandra Reis, acabam por voltar à capa do Correio da Manhã e talvez, olha, não sei se por causa da época, se o Menino Jesus nas palhinhas, se não haver notícias, transformou-se num escândalo, foi um dos casos que mais massacrou o governo de António Costa e ainda continua por aí, de certo modo, a causar os seus danos. Mas este caso, Hélder Rosalino, insere-se, em primeiro lugar, numa decisão do Banco de Portugal de não pagar o ordenado a Hélder Rosalino, depois que estava na administração do Banco de Portugal, e o que mostra duas coisas, como disse aqui esta manhã no Vencedor, que Mário Centeno está muito ativo na preparação da sua pré-candidatura à presidência da República, sobretudo podemos dizer de alguma forma, em torná-la mais espessa junto do próprio Partido Socialista, que tal, e de Pedro Nuno Santos, talvez neste momento estejam a pensar quem é que devem escolher ou não, e se Mário Centeno ou António José Seguro ou qualquer outro nome, mas serão estes os dois mais fortes que agora se perfilam, mas por outro lado também da dificuldade que existe nos diferentes governos portugueses em assumir quanto é que ganham as pessoas que vão para o governo. Ou dificuldade na maior parte dos governos, porque houve aqui uma exceção, depois já lá iremos, que é sempre a exceção concebida nestas coisas. Mas o que é que acontece? O governo apresenta esta contratação ali por dezembro, tudo isto terá sido aprovado no Conselho de Ministros a 12, promulgado pelo Presidente da República a 18, mas foi apenas publicado a 26, que é aquele dia em que ninguém olha para nada, não é? Era um decreto-lei que nem sequer tinha, que tinha como título procede à extinção por fusão da Secretaria-Geral do Ministério da Economia, e depois ali como andando de uns decretos para os outros, não é? É que se percebia que de facto Hélder Rosalino
já se sabia, passava do Banco de Portugal, ia passar do Banco de Portugal para o cargo de secretário-geral do Governo, mas Hélder Rosalino, no Banco de Portugal, tinha um vencimento que, de grosso modo, se pode definir na ordem mensal dos 15 mil euros. É esse valor que Mário Centeno, através do comunicado que o Banco de Portugal fez sair, diz que não está disponível para pagar, porque tem havido às vezes esta prática que é as pessoas que vêm de cargos na administração pública que são pagos melhor que o Governo, acabam por manter os vencimentos que tinham nos lugares de onde provém. Aí chegamos aqui a uma pergunta. Portanto, temos aqui isto, o Governo explicou muito mal, ou tentou disfarçar esta questão da passagem de Hélder Rosalino, tentou explicar mal esta questão do vencimento, não é? Porque o resto era público e notório. Hélder Rosalino iria ser secretário-geral do Governo. Já aqui falámos e foi referida a questão daquela estrutura governamental com diferentes secretarias por cada ministério, que haverá uma necessidade de racionalizar tudo isto, modernizar a administração pública, até aí tudo muito bem, tudo isso é mais ou menos consensual, embora neste momento o PS tenha manifestado vontade de voltar a esse decreto, mas pronto, por aí estamos e não me parece que seja muito questionável essa decisão, porque há coisas que hoje não fazem sentido do ponto de vista administrativo e da eficiência. Mas o Governo também, claro, que disse que esperava obter uma poupança muito relevante com esta decisão. É claro que isso é sempre a explicação que se dá. Sim, pode-se conseguir alguma poupança e eu espero, sobretudo, se conseguisse mais eficácia. E agora, claro, temos Carlos Costa Neves que está no lugar e que não coloca o problema da ordem do montante de vencimento e, portanto, espero que Carlos Costa Neves consiga, de facto, esses objetivos de uma maior racionalidade. Mas o que nós temos aqui é que, como se percebe, Hélder Rosalino ia ganhar aquele montante, ou era o vencimento que tem, porque está no Banco de Portugal. E como disseste na entrada aqui da apresentação do programa, nós temos de facto na Caixa Geral, no Banco de Portugal, valores que são pagos à sua administração que vão entre os 17 mil, isto são valores que estou a dizer de forma muito grosseira, entre 17 mil e 15 mil euros, não é? E depois, mas o Banco de Portugal, a justificação pode não ser interna. O Banco de Portugal está integrado no que se chama o Eurosistema e, portanto, os valores, de alguma forma, terão de ser também pensados em função disso. Mas a Caixa Geral de Depósitos, que é aquele banco que é público, e note-se como em Portugal há um consenso da esquerda à direita, ou parte da direita, da necessidade de haver um banco público e, curiosamente, não se vê a esquerda a discutir os valores que são pagos ao Conselho de Administração da Caixa Geral de Depósitos e que oscilam em valores mensais. E estou a falar da parte mensal, porque depois existe uma parte variável que ainda aumenta substancialmente esta remuneração e claro que tem à frente Paulo Macedo com 30 mil euros mensais e depois temos todos os vogais executivos com valores na casa dos 23.285 e além do próprio presidente no executivo. E depois temos ainda a parte dos prémios que aumentam substancialmente estes valores. Curiosamente, não se fala, não tenho visto aquelas pessoas que estão tão indignadas com os 15 mil euros que iriam ser pagos a Hélder Rosalino a questionarem os montantes pagos à administração da Caixa Geral de Depósitos, provavelmente porque imaginam que seria difícil termos uma administração bancária paga com outros valores, porque note-se que os valores pagos à administração da Caixa podem parecer enormes, mas quando se compara com aquilo que ganham outras administrações bancárias de outros bancos, nomeadamente privados, não é um valor assim tão excepcional. Ora, depois temos também o caso, portanto, estamos a falar de vencimentos acima do vencimento do Primeiro-Ministro, não é? Sim. Porque, em geral, o vencimento que se tem como mais alto é o do Presidente da República, mas na legislação de 2007, o vencimento que é posto como no topo para servir de referencial para os outros é o do Primeiro-Ministro. Mas, nesse caso, também temos aqui as nossas questões, porque os diferentes reguladores também ganham significativamente mais que o Primeiro-Ministro.
Neste momento, podemos dizer que os vencimentos dos reguladores, estou a pensar os serviços energéticos, a ANACOM, a supervisão de seguros e fundos de pensões, a autoridade da concorrência, o seu valor, grosso modo, será 14 mil, entre 14 mil e alguns euros, ou quase a chegar aos 15 mil, mas há também 16 mil num caso, mas, por exemplo, aconteceu, pois isto foi corrigido, que a entidade reguladora da saúde, o regulador da saúde, que nem sequer é uma das áreas com menos que regular, tinha de base mensal 4.153, quando os seus outros colegas reguladores de outras áreas já estavam em valores 3 vezes superiores. Portanto, e havia, até depois isto teve de ser corrigido, porque era realmente muito, quer dizer, entre os diferentes reguladores. Agora, é claro, os reguladores ganham não só mais que o Primeiro-Ministro, e ganham mais que o Ministro da área de sua tutela. Argumenta-se com a necessidade de independência dos reguladores, o que em si mesmo contém uma certa ironia, porque então, se o regulador tem de ser independente, não terá de ser independente um ministro da mesma área? Esta é só uma pergunta que eu estou a deixar. Depois, isto é claro que leva a uma outra questão, e que é mais, quer dizer, é claro que esta é que faz títulos e que dá a questão dos salários milionários dos políticos, essas coisas todas, que serve para fazer grandes títulos. Mas nós temos aqui outro problema muito sério, e que é assim um bocadinho como, de exceção em exceção, até ao destrambilho final, quer dizer, porque como precisa de se contratar as pessoas, depois vai-se contratando, mas depois vai-se fazendo uma exceção, e é óbvio para todos nós que estamos a viver um momento em que a questão tecnológica é muitíssimo importante. Estamos mesmo, todos os dias falamos da viragem tecnológica, da transição tecnológica. Então é assim, a tecnologia custa muito caro. E quem tem as competências nessa área não mostra muitas vezes disponibilidade para ser remunerado por aquilo que são as grelhas de pagamentos da nossa administração pública. E isto pode colocar-se ao nível dos diretores de sistemas de informação, dos responsáveis, mas esta espécie de cascata de salários, em sentido inverso, que nós temos, pode levar traz problemas. Agora aqui já não é questão do limite do salário do Primeiro-Ministro, mas muitas vezes nas empresas públicas, e há algumas que na minha opinião são públicas e não deviam ser, mas sendo, colocam-se mesmo este problema da competência e da contratação nestas áreas das tecnologias, coloca-se-lhes. Por exemplo, as empresas da área dos transportes, que na minha opinião, infelizmente no caso da CP, continua pública, é uma opinião, eu só estou aqui para dar opiniões, mas é assim, sendo pública, tem de se lhe dar os meios para que possam contratar quem têm de contratar. E, por exemplo, os gestores da CP têm-se queixado sucessivas vezes da dificuldade que têm em conseguir contratar nas áreas da tecnologia, e não vale a pena se calhar estar aqui a explicar muito bem, porque parece que não é muito necessário explicar porque é que é importante que a CP não fique para trás, já basta os comboios estarem com aqueles seus atrasos, não é? Mas tecnologicamente a empresa não pode ficar atrasada e muitas vezes as limitações, eu estou aqui a referir a CP, o Metro de Lisboa, ou seja, muitas vezes essas empresas acabam a confrontar-se com isso, que é a dificuldade em contratar pessoas que possam assegurar às empresas este estar a par dos tempos, quando têm umas grelhas e no sentido salarial do termo, e não apenas também, mas grelhas que não lhes permitem acompanhar aquilo que muitas vezes são as exigências que este tipo de profissional tem. Quer dizer, a pessoa pode ter um acendrado amor pelos comboios em Portugal, mas quer dizer, se ao lado há uma empresa também na mesma área que lhe paga um salário 3, 4 vezes superior, quer dizer, pronto, não é? Espera para quando se reformar ficar a ver passar comboios ou qualquer coisa assim do género. Esta questão coloca-se. Pode-se perguntar o que é que se deverá fazer ou o que é que não se deverá fazer. Eu acho que talvez o nome que já aqui foi referido e que é sempre referido em todas estas polémicas, que é o caso de Paulo Macedo,
que estava no BCP, quando foi para o Fisco, no governo Durão Barroso, e a ministra Manuela Ferreira Leite foi buscar ao BCP, e aí nós descobrimos, não é? Quer dizer, que enfim, que havia quem ganhasse assim tão bem no BCP, mas o que é curioso é que o governo à época, invocando um decreto-lei, o 719/74, argumentou que esse decreto-lei autorizava a requisição por parte do Estado de quaisquer gestores ou técnicos de empresas do setor privado. Isto deve ter nascido ali pelos idos das revoluções. Note apenas aqui um parênteses. Também houve ali no ano 75 da vida, da nossa atribulada vida, uma ideia de que as empresas e os bancos e a banca nacionalizada deviam ter todos também assim umas remunerações mais ou menos, não eram bem igualitárias, mas pouco diferenciadas. Muito rapidamente se percebeu que assim não se chegava mesmo, quer dizer, o caminho já estava complicado, não é? Mas é que não se chegava mesmo a parte alguma. E, pronto, invocando este decreto-lei, quem sabe assinado por Vasconcelos, não confirmei, mas é provável, a ministra Ferreira Leite foi buscar este gestor ao BCP, mas ele manteve o ordenado de origem. Este ordenado, à época, era várias vezes superior aos outros. Note-se, Paulo Macedo não foi para ministro, nem para nada disso. Sim. Veio ser ministro mais tarde, era diretor-geral do Fisco. Não fazia parte do governo, não foi para integrar o governo. Era diretor-geral do Fisco e ganhava mais do que 3 vezes mais o que ganhavam então os diretores-gerais do Fisco. É curioso, porque ele manteve-se no cargo, mesmo depois já não havia governo de Durão Barroso, e foi-lhe proposto reduzir o vencimento. Pronto, tinha de se adequar, até porque, entretanto, depois sai uma lei em 2007, que então é a tal lei que põe o ordenado do Primeiro-Ministro, o tal decreto mete o ordenado do Primeiro-Ministro no topo desta hierarquia. Isto implicaria para Paulo Macedo uma redução de vencimento em cerca de 75%, e é curioso porque, ao que parece, o então Ministro das Finanças, Fernando Teixeira dos Santos, o Ministro José Sócrates, terá proposto a Paulo Macedo, para solucionar esta perda de 75% de salário, um sistema de avaliação para ele ter um prémio. É claro, Paulo Macedo já tem assim vários anos disto e não só estava interessado em perder 75% do seu vencimento, como muito menos em cair numa armadilha dessas. Quer dizer, agora era um prémio, depois de uma avaliação, e depois, não, quer dizer, não fazia muito sentido, não é? Mas o que é muito interessante é que Paulo Macedo depois volta à sua vida, depois vamos encontrá-lo, ele até mais tarde vem a ser ministro, agora está à frente da Caixa Geral de Depósitos, com um salário que felizmente ninguém questiona. Helena, quando é ministro, está na tabela, não é? Portanto, sim, também a tabela para ele, quer dizer, Paulo Macedo não a tabela dele, não, a tabela foi ministro ganhar menos. Sim? Sim. Mas essa é uma das questões. Claro. Quando o Luís Montenegro forma governo, uma das questões que se colocou é se Paulo Macedo, ainda se falou da possibilidade de Paulo Macedo vir a ser ministro das Finanças, quer dizer, as pessoas pensam, quer dizer, mas porquê? Mas porquê, senhores, não é? É que se repare, são cargos de grande exposição pública, de grande vasculho da vida pública, da vida privada, familiar, tudo, e muito mal remunerado. Quando, como presidente da Caixa Geral de Depósitos, ou regulador, por exemplo, ganha substancialmente mais, tem uma vida descansada, tem as suas questões profissionais, mas não está sobre aquele escrutínio. Imagine-se, quer dizer, Hélder Rosalino estava tranquilamente na administração do Banco de Portugal e de repente cai no meio deste turbilhão, quer dizer, deve estar arrependidíssimo, não é? Mas para quê? Não é? Mas aquilo que eu gostaria aqui de chamar a atenção, e nós discutimos isto sempre imensas vezes, a questão, por exemplo, a propósito da saúde, não é? Compare-se o que ganha a Isabel Vaz, que está à frente da Luz Saúde, com aquilo e sabe-se o que ganha porque ela declarou, não é? Tem de ser declarado. E com aquilo que ganha uma pessoa que está à frente de um hospital, do Santa Maria. Por exemplo, hoje estávamos aqui a falar do diretor de Santa Maria, ou o diretor, o Executivo do Serviço Nacional de Saúde. Portanto, tudo isto, ou para não falar do próprio Ministro da Saúde. Portanto, tudo, e depois, quer dizer, é óbvio que se uma pessoa tem a possibilidade de ser diretor num grupo privado, a ganhar 3 ou 4 vezes mais do que ganha à frente do São José, do São João, do Santa Maria, pode achar que, do ponto de vista pessoal, é um grande desafio estar à frente de um destes grandes hospitais, ou do Beatriz Ângelo,
Pois, e depois também pode ser um grande desafio estar à frente de um grupo privado e realmente vai ganhar 4 vezes mais e não tem de vir dar explicações às pessoas porque se esperam de 16 horas na urgência. Não é? Claro, problemas existem em todo lado, não é? Mas, portanto, temos de perceber isso. Quando se fala da falta de, muitas vezes, dos quadros de que se precisa, isto está lá em cima da mesa. Pode pensar-se, então, e como é que isto se resolve? O Paulo Macedo, que, apesar de tudo, a quem temos de reconhecer alguma experiência nestas áreas, ele deu uma entrevista ao Expresso, em 2007, depois abandona as funções de diretor do fiscal, e agora eu estou a citar o Paulo Macedo. Não quer dizer sequer concorde ou que subscreva na íntegra, mas acho que deve ser ouvido. O erro estará ao nível do salário do Primeiro-Ministro, do Presidente da República, dos deputados. O Presidente da República, por exemplo, ganha menos do que alguns diretores de sucursais de agências bancárias, ou do que um diretor de marketing com poucos anos de experiência. E nem estou a falar de pessoas com MBA ou outros tipos de qualificações superiores. Tem de haver coragem para, de uma vez por todas, tratar da questão política. E o diretor-geral não é um cargo político, é técnico, porque ele tinha sido diretor-geral. Fim de citação. E depois ele vai, sobre a questão de existirem mínimos e máximos na administração pública, ele responde: o que tem que se resolver é o problema do salário do Primeiro-Ministro, que se calhar já estaria resolvido se parte do tempo dedicado a discutir o meu salário tivesse sido aplicado na discussão dos salários dos políticos. Pronto, fim de citação. É aqui que estamos. Ou seja, nós efetivamente pagamos muito mal ao Presidente da República, ao Primeiro-Ministro, aos ministros. Depois, por razões mesmo de natureza prática, porque para determinados cargos se precisa de pessoas com determinado perfil, vamos criando exceções e há sempre, desde que exista um advogado, há sempre um consultor jurídico, há sempre uma possibilidade de se criar ali uma forma de fazer aquilo que a lei diz que não se deve fazer, mas cria-se as tais exceções. Tudo isto depois, na minha opinião, é pago nos tais casos, nos chamados escândalos, porque não há nada pior, penso eu, em termos políticos, e até para as opiniões públicas, não é? Das questões da opacidade. Seja como for, assim como estamos, temos umas regras muito draconianas e exceções que de repente, e até não se percebe bem porque, causam um grande escândalo. E, portanto, neste momento tivemos o caso Hélder Rosalino, suscitado por Mário Centeno, por acaso também ganha bastante mais acima, e, portanto, é curioso perguntar porque é que nos escandalizamos se sabemos que é assim e provavelmente vai ter de ser mesmo assim.